conversar com a doutora Vânia Calazans, que é psicóloga, já está aqui. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Telespectadores, muito obrigada pelo convite. Doutora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o nosso ritmo de vida, a forma como as pessoas vivem hoje, o que a gente come, o tanto de horas que a gente trabalha, tudo isso pode influenciar em alguns tipos de transtornos? Eu acredito que sim. Os transtornos psiquiátricos, normalmente, eles são multifatoriais, tá? Então, eles têm causas neuroquímicas, biológicas, ambientais, aspectos familiares também incluem, né? Aspectos culturais. Então, acho que dentro desse contexto que a gente vive hoje, de muito estresse, muita ansiedade, muitas coisas para cumprir, muitas metas a alcançar, eu acredito que sim. Doutora, cita para nós alguns dos transtornos psiquiátricos, talvez, não sei se mais comuns é a palavra certa, mas que a gente percebe mais vezes. Hoje a gente ouve falar muito em transtorno do pânico, em transtornos de ansiedade, em depressão, né? E o transtorno explosivo intermitente, que é o meu foco de estudo, é um transtorno muito atual, que acomete muitas pessoas. É um transtorno ainda muito pouco conhecido, muito pouco estudado, mas que traz um sofrimento muito grande, tanto para os pacientes quanto para os familiares. É transtorno explosivo intermitente. Explica um pouquinho sobre esse transtorno para nós. Então, o transtorno explosivo intermitente é um transtorno do impulso. Essas pessoas, elas têm dificuldade de controlar um impulso agressivo. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de deixar muito claro que, assim, nem toda explosão de raiva é transtorno explosivo intermitente, tá? Então, para ser um transtorno explosivo intermitente, a pessoa precisa preencher uma série de critérios diagnósticos. Mas a característica, assim, mais presente, que a gente vê mais, é aquela pessoa que tem uma explosão de raiva, uma atitude agressiva, diante de uma situação simples. Então, assim, aquela atitude agressiva é sempre muito desproporcional ao evento que desencadeou essa situação, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma situação de uma pessoa estar numa fila ou está esperando para ser atendida e ela acaba tendo uma atitude extremamente agressiva, ela joga as coisas, ela grita, ela se altera de forma muito desproporcional àquela situação especificamente. Uma outra pessoa que não tem o transtorno explosivo intermitente, ela poderia lidar com aquela situação de uma outra maneira. Ela poderia ficar brava, ela poderia se irritar, mas ela não ia ter uma atitude de explosão de raiva. A gente consegue perceber a partir de qual faixa etária esse transtorno começa a se manifestar mais? Olha, nós podemos fazer diagnóstico a partir de 6 anos de idade. Já com esse transtorno? Já com características do transtorno. Então, assim, é muito difícil você fechar diagnóstico na infância e na adolescência. Mas na literatura existem relatos onde o TEI, né, vamos simplificar, ele é identificado já a partir de 6 anos de idade. Homens ou mulheres, a gente percebe uma maior incidência em algum gênero ou não? A literatura também mostra que há uma incidência maior nos homens. Mas, como é um transtorno ainda pouco estudado, a gente não tem tantos dados assim. E em consultório, em clínica, a gente percebe que muitas mulheres também são acometidas pelo transtorno. Então, basicamente, ainda é visto como um transtorno que acomete mais homens, mas ele também é identificado muitas mulheres. Na prática, se encontra muitas mulheres. Muitas mulheres. Doutora, explica um pouquinho pra gente o que pode levar, quando a gente fala de algumas doenças ou de alguns transtornos, algumas situações podem ser o estopim para que aquele transtorno, por exemplo, uma criança que já tinha alguns indícios, vai para a fase adulta, acontece alguma coisa, pode ser um estopim para uma depressão mais profunda ou para o pânico. No caso desse transtorno, a gente pode citar algumas coisas? Então, existem alguns fatores aí, por exemplo, existem estudos que falam numa disfunção na produção da serotonina. A serotonina é um hormônio que está vinculado à questão do bem-estar, do prazer. Então, existem estudos que falam
nessa disfunção da produção da serotonina. Agora, o que é muito evidente é que a gente inclusive fala que é um transtorno transgeracional, porque nas famílias de pessoas que apresentam o TEI, você encontra pessoas com esse mesmo padrão de comportamento impulsivo agressivo, tá? Então essas crianças, elas aprendem por modelação, elas têm um modelo e elas acabam imitando esse padrão de comportamento. Então o que a gente diz é assim, que essas pessoas, elas têm dificuldade de manifestar o sentimento de raiva de forma adequada. Então eu sinto raiva, né? Ao invés de eu chegar para você e falar, olha, eu fiquei chateada com o que você fez para mim, eu não gostei e tudo mais, eu vou aguardando. Eu vou aguardando porque eu não consigo falar sobre isso. Eu tenho uma série de dificuldades em relação a isso. Então eu vou guardando essa emoção e chega num momento qualquer, uma situação que não tem absolutamente nada a ver com aquela emoção, ela desencadeia. Então, você me perguntou, né, se existe algum fator que pode ser desencadeador. Do TEI especificamente, o que a gente percebe é que ele vai, essas situações, elas vão se apresentando ao longo da vida. Posso imaginar então que vai evoluindo o transtorno? Posso usar essa palavra, talvez? Talvez. Pra gente entender, doutora, a pessoa não tem controle. Eu fico imaginando que uma pessoa com esse transtorno também deva sofrer muito. Ela pode brigar no trabalho, pode brigar com a família. Explica um pouquinho. Ela tem dificuldade de gerenciar a expressão dessa emoção. Então, é um impulso mesmo. Na hora que ela viu, ela já fez. Então, por exemplo, no trânsito, acontece muitas vezes no trânsito, por quê? Porque o trânsito é um agente estressor. Você tem muitas situações de estresse. Então, de repente, essa pessoa, ela acaba tendo um impulso agressivo, ela é capaz de tirar uma pessoa de dentro do outro carro e espancar essa pessoa, né? No trabalho, ela pode, numa reunião, de repente, perder o controle e agredir, chefe, por xingar, brigar, falar alto e tudo mais. E uma característica, tá, que é muito presente é que essas pessoas, no momento em que elas sentem a emoção, que elas explodem, elas relatam que elas têm uma sensação de alívio muito grande. Passado um tempo, tá, quando elas começam a cair em si, elas experimentam sentimentos de constrangimento, de vergonha, de culpa. Olha o que eu fiz, né? É incontrolável naquele momento? É incontrolável. O que a gente percebe é que assim, com a idade, essas pessoas vão aprendendo a gerenciar, apesar de ser um transtorno do impulso, elas vão aprendendo algumas técnicas de gerenciamento. Elas próprias vão desenvolvendo algumas técnicas de gerenciamento. Então, assim, são pessoas que têm muita dificuldade, perdas escolares, de trabalho, muitos fracassos durante a vida, casamentos, desfeitos e tudo mais. Mas em algumas situações, elas muitas vezes, com a maturidade, inclusive, elas vão aprendendo a gerenciar um pouquinho mais. Então, o que a gente percebe é que, assim, às vezes o paciente relata, olha, eu até consegui me controlar e não dizer tudo que eu pensava pro meu chefe, mas eu cheguei em casa, né? E aí eu arrebentei a casa. Eu fui pegar, por exemplo, alguma coisa na geladeira, o pote caiu da minha mão e eu comecei a jogar tudo que tinha dentro da geladeira no chão Queria entender um pouco sobre isso. Quando a gente está sob pressão, quer dar uma resposta para alguém e a gente acaba dando, por mais que não seja ético, por exemplo, para aquele momento, então de repente foram várias reuniões, você em vários momentos ficou bravo com o seu chefe e de repente naquele momento você falou o que você queria, realmente vem um alívio, muitas vezes. E, por exemplo, esse alívio naquele dia que você está extremamente estressado, você pegou alguma coisa, o pote caiu, você pega e joga o pote de uma vez no chão, vem um alívio. Mas de quanto em quanto tempo isso pode ser normal? Porque a minha preocupação quando a gente fala desse transtorno é, uma vez na vida você tem um acesso de raiva, uma vez no ano você tem um acesso de raiva, pode acontecer. O problema deve ser quando isso se torna recorrente, é isso? Por isso que a gente fala que é um transtorno intermitente. Ele acontece algumas vezes. Então, assim, na literatura a gente fala de 2 a 3 explosões de raiva por semana, ou muita coisa. Por mês, enfim. O que a gente percebe é que, assim, são situações recorrentes.
Não necessariamente isso precisa acontecer 2 a 3 vezes por semana, mas são situações que se repetem. Então, ter uma atitude explosiva, eventualmente, faz parte da natureza humana. Né? A agressividade e a raiva são sentimentos, são emoções extremamente naturais. O que leva a pensar no transtorno explosivo intermitente é a repetição desse comportamento e a destruição que isso vai causando na vida da pessoa. Quando é hora de procurar ajuda, doutora? Olha, o ideal é que as pessoas, porque assim, isso é uma coisa que a gente percebe muito também, dificilmente o paciente chega no consultório porque ele quer tratar a dificuldade dele de lidar com as emoções ou com a emoção de raiva especificamente. Quando o paciente chega no consultório, ele já chega com a vida desorganizada, já chega contabilizando muitos prejuízos. Então, o ideal é você procurar ajuda quando você percebe que você já não está dando conta de lidar com as suas emoções. E o tratamento é um tratamento que traz excelentes resultados. Então, é uma judiação mesmo, porque as pessoas chegam quando a vida já está desfeita. Podia ter cuidado antes. Aliás, eu já entrevistei algumas pessoas que me explicam que boa parte das pessoas, para não falar todas, deveriam procurar terapia para se conhecer melhor, para administrar melhor as emoções. A senhora concorda com isso, doutora? Com certeza. Não só quando tem um problema necessariamente instalado, né? Na realidade, eu digo sempre para as pessoas, né? A psicoterapia, e poucas pessoas sabem disso, é um processo de autoconhecimento, né? É mais ou menos como se você tivesse a oportunidade de fazer um curso sobre a tua vida, sobre o seu funcionamento, como você sente, como você expressa as emoções. Então, é muito rico, o processo terapêutico é muito rico. Ainda se fala muito, né? Eu não estou louco, eu não preciso de terapia. O que é uma grande bobagem. Hoje a gente fala muito, por exemplo, em coaching, enfim, né? Existem muitos recursos que as pessoas podem lançar mão para ter uma qualidade de vida melhor. E lidar com as emoções é um deles. Me faz lembrar, eu fiz terapia por um período e eu lembro que às vezes eu saía das sessões pensando, descobri mais uma coisa sobre mim. É interessante isso, né? Porque o terapeuta, ele não te dá a resposta ou te fala você deve fazer isso, mas ele faz perguntas que te fazem pensar sobre você e falar, gente, eu nunca tinha pensado isso sobre mim, não é que é verdade? Aí você vai durante a semana, fica pensando e começa a observar suas atitudes e falar, descobri mais uma coisa sobre mim e descobri que posso ter controle sobre o que é necessário, né? Exatamente. Eu acho que essa é a importância da terapia, entre outras. E tem uma outra coisa também que é interessante, que assim, eu atendo famílias, eu atendo casais, e muitas vezes, num processo, por exemplo, de família ou de casal, um vira pro outro e fala assim, mas eu coloco alguma coisa e a pessoa concorda, o paciente concorda, aí o outro vira e fala assim, poxa, mas eu te falei isso a vida inteira, né? Precisou ela te dizer para você entender? Na realidade, o que acontece é o seguinte, claro que nós, enquanto psicólogos, nós temos técnicas, nós temos recursos, nós temos estudos, pesquisas, enfim. Só que existe uma questão que é muito importante, que é o seguinte, o terapeuta, o psicólogo, ele está lá completamente isento de julgamentos, né? Ele não está avaliando crítica. Lógico que quando você vai procurar um terapeuta, você tem que procurar alguém que você tenha, você vá com a cara dessa pessoa, mas eu me lembro que quando eu fui escolher um terapeuta, eu conheço muitos por conta do programa, eu não quis ninguém que eu conhecesse. A ideia não era essa, não quero ninguém que eu conheça, porque a minha ideia é outra. Peguei uma indicação de alguém que eu confio muito, mas não quero ninguém que eu tenha sentimento, porque eu quero ouvir o que aquela pessoa fala sem me machucar com o que ela está falando, né? Exatamente. É um olhar de alguém de fora. É um olhar de fora, é um olhar técnico, né? E aquilo, como aquela colocação, ela está isenta mesmo de crítica, né, de juízo de valores, o paciente ele é capaz de receber, refletir, né, e identificar se aquilo realmente faz sentido para ele. Doutora, muitas vezes ou algumas vezes uma pessoa que te procure, a senhora perceba que tem esse transtorno explosivo, é possível que essa pessoa vá se dando conta no processo da terapia do quanto ela perdeu durante a vida por conta disso? Talvez essa pessoa não tenha percebido isso antes? O que eu ouço muito
até porque o tratamento, ele traz um resultado muito rápido que eu digo assim, na hora que a pessoa começa a entender o processo, muitas vezes, só de saber, entender o que ele tem, isso já é terapêutico, já traz um alívio muito grande, porque muitas vezes essas pessoas acham que elas são assim e acabou. Eu sou de descendência italiana, eu sou de descendência espanhola, eu sou genioso, eu sou bravo, né? Então, meu sangue é quente, né? Exatamente. Então, assim, carrega esse estigma como se isso fosse algo imutável. Então, só de saber que isso tem tratamento, já traz um alívio muito grande. E quando as pessoas começam a experimentar o resultado, muitas vezes isso aparece, né? Puxa vida, se eu soubesse que era tão mais simples, eu teria evitado muito sofrimento, né? Eu teria conseguido resolver uma série de outras coisas antes, tanto em termos profissionais como familiares, afetivos. Doutora, a senhora falou essa palavrinha para entender como é que funciona tratamento. Explica para nós, é um tratamento somente terapêutico? Às vezes é preciso ajuda de um medicamento, de um psiquiatra também? Sim, então. Tem gente que precisa de terapia para entender que precisa de psiquiatra, já vai daí, né, doutora? Até porque também existe muito preconceito em relação às medicações, né? O que a gente tem que entender é que esse preconceito, ele advém de uma época em que não se tinha tratamento. As doenças mentais, elas não tinham tratamento, nós conhecemos muito pouco e por isso se institucionalizava o paciente. Ele ia parar num hospital psiquiátrico, num manicômio. Então, muito do preconceito que ainda existe em relação às doenças mentais é por conta disso. O primeiro pensamento é não sou louco, né? Não sou louco. De medicamento. Exatamente. E eu sempre digo para as pessoas, as doenças psíquicas, elas têm que ser entendidas como as doenças clínicas. Você tem um problema, você vai no médico, ele te orienta, você se trata, você fica bom. É a mesma coisa com as doenças psíquicas. Você vai no médico, ele diz para você que você tem que tomar remédio para pressão alta, você vai tomar. Agora, tem que ir ao psiquiatra? Não quero, não sou louco. Então, assim, o transtorno explosivo intermitente, basicamente, o tratamento de escolha pelas pesquisas é a terapia cognitivo-comportamental. O que é a terapia cognitivo-comportamental? É um processo terapêutico que trabalha de uma forma muito objetiva, tá? A gente trabalha muito numa tríade, falando de uma forma muito simplista. Pensamento, emoção, comportamento. Todo pensamento está vinculado a uma emoção. Isso leva a um comportamento. Então, se você pensa, por exemplo, eu sou nervoso, eu sou agressivo, eu não consigo me controlar, isso te traz um sentimento de tristeza, de incapacidade, de impotência. E qual vai ser seu comportamento? Você vai continuar agindo assim. Se você tem um pensamento diferente desse, se você pensa, não, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, mas eventualmente eu consigo me controlar, isso te traz um sentimento positivo, né? Você se sente melhor. E qual vai ser teu comportamento? Provavelmente você vai fazer um esforço para tentar controlar esse comportamento. Então a terapia cognitiva, ela trabalha basicamente com essa composição. Então a gente vai ensinar o paciente a entender o sentimento, a trabalhar com ele, a expressar melhor esse sentimento. Associado a isso, a gente trabalha com técnicas de relaxamento, que ajudam o paciente a controlar a ansiedade, a lidar melhor com as emoções, enfim. Eu uso também a hipnose como uma técnica alternativa nesse sentido do relaxamento, enfim. E eventualmente, dependendo do grau de sofrimento psíquico desse paciente, a gente pode encaminhar para uma avaliação psiquiátrica para ver se uma medicação pode ajudar a controlar, porque muitas vezes o transtorno explosivo, ele leva a doenças comórbidas, que a gente chama, né? A doenças que se associam, então depressão, ansiedade, né? Então muitas vezes o paciente pode se beneficiar de um tratamento medicamentoso para depressão, por exemplo, e isso melhorar o quadro do TEI. Tá? Então, a psicóloga ou o psicólogo pode orientar quando é momento, se é necessário partir para uma medicação, procurar um médico também, isso, né? Exatamente. Doutora, eu queria entender um pouquinho mais sobre, ainda falando sobre tratamento, a senhora falou
da hipnose, nós já entrevistamos aqui uma pessoa que falou sobre isso, inclusive a gente explicou muito bem que não tem nada a ver com a questão mística, não é negócio de vidas passadas, não é nada disso, gente. E a gente aprendeu que dá para voltar a alguns momentos específicos. No caso desse transtorno, é necessário, em alguns casos, se volta ao momento daquela explosão ou é só para relaxamento, para esse tratamento, doutora? Então, a hipnose, ela nos permite, né, acessar eventos, memórias emocionais. Então, o que a gente... Toda técnica de hipnose, ela tem um objetivo. Então, a gente conversa com o paciente a respeito disso. Então, por exemplo, no caso desse transtorno, vamos imaginar que, assim, ela, no trânsito, muitas vezes ela acaba tendo comportamentos explosivos. Então, o que a gente pode fazer? Através da hipnose, a gente faz um trabalho onde essa pessoa se veja lá no trânsito, né? Irritada, nervosa, tensa, e nós vamos modulando essa ansiedade. Então, por exemplo, ela está lá no trânsito, está nervosa e tal, e eu sei que ela é uma pessoa que gosta de praia, enfim, aí eu mudo o cenário, eu coloco ela numa praia, vou fazendo com que ela se tranquilize, ela relaxe e tudo mais. A hipnose, na hipnose, o cérebro entende que aquilo que está acontecendo é real. Então, o paciente vai efetivamente, fisiologicamente, relaxando. Aí, quando ele relaxa, né, eu pergunto para ele, por exemplo, de 0 a 10, quanto você está ansioso agora? 0. Aí a gente volta lá para o trânsito. Ele fisiologicamente se sente mais tranquilo. Então, ele é capaz de se ver lá no trânsito, dirigindo com tranquilidade, conversando com alguém que está do lado, ou até levando uma fechada e ficando tranquilo, enfim, tá? Isso fica no cérebro como uma nova vivência, a gente chama de uma nova conexão neuronal. Quando ele está no contexto de realidade, lá no trânsito, de alguma maneira o cérebro manda essa informação para ele: olha, você consegue. Para quem não tinha essa vivência anterior de que era capaz de ficar no trânsito tranquilo, o cérebro manda essa mensagem: olha, você consegue ficar aqui tranquilo, calmo, né? Aquilo vem. Ele experimenta aquela situação. E aí, à medida que ele vai repetindo essas vivências reais, ele vai aprendendo, né, que ele pode sim se comportar de uma maneira mais tranquila. Então, a hipnose, muitas vezes, ela encurta o tratamento. Ela facilita o tratamento. Ela faz o cérebro entender que, por exemplo, uma situação que nunca aconteceu, que foi a pessoa tranquila no trânsito, consegue vivenciar aquilo, isso, né? Exatamente. Agora, doutora, eu queria compreender uma coisa importante. A senhora fala sobre, por exemplo, problemas no trânsito, entre outros. Eu fico imaginando, essa pessoa que tem o transtorno explosivo, ela coloca a vida em risco. Por exemplo, uma briga no trânsito, a gente sabe que pode acabar, por exemplo, com uma briga mais intensa, de repente um tiro, uma morte. Sim. Eu queria saber se, além da exposição, a pessoa com esse transtorno pode ficar tão furiosa a ponto de matar alguém? É muito extremo isso que eu estou falando, doutora? Olha, não é extremo, porque se trata de uma questão de impulso, né? E nessa hora, no descontrole, pode acontecer sim. Então, a gente tem, assim, relatos, por exemplo, de prisões, de problemas com autoridades, porque nessa hora a pessoa não mede absolutamente nada. Então, o que é importante deixar claro, assim, a pessoa que tem o transtorno explosivo intermitente, ela não premedita, tá? Acontece na hora. É um impulso. Então, por exemplo, se ela está numa briga e ela está com aquele sentimento completamente desorientado, desorganizado, ela pode, por exemplo, bater numa pessoa, né? E isso pode levar à morte, enfim, e de uma maneira totalmente irracional, impulsiva. Quer dizer, ela não perde tem aquele nada, filtrinho, né? não tem filtro. Não tem filtro nenhum nessa hora. Ela não leva em consideração nenhum dado de realidade. Ela não para pensar. Tá diferente de outros transtornos. Tá? Onde a pessoa, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de conduta social, que é uma pessoa extremamente agressiva, que pode ter uma explosão de raiva, muitas vezes ela premedita. Ela fica remoendo aquilo, ela
planeja uma maneira de se vingar. No transtorno explosivo intermitente não tem isso. Uhum. Tá? Doutora, a senhora falou um pouquinho pra gente sobre isso. Dentro desse transtorno, ele pode gerar outras patologias, como depressão e outras, ou são características que podem fazer parte desse transtorno? Explica um pouquinho para nós. Não, ele pode, a pessoa pode desencadear outros transtornos, por exemplo, abuso de substâncias, de álcool, de drogas, depressão, ansiedade, pânico. Por quê? Porque são pessoas que vão acumulando uma série de situações de fracasso ao longo da vida, tá? Então, muitas pessoas até se isolam socialmente, porque elas têm medo, por exemplo, eu vou numa festa, de repente eu posso perder o controle e não me comportar direito. Tem pessoas que deixam de dirigir, tem pessoas que se afastam de relacionamentos afetivos. Então, tudo isso pode desencadear uma doença comórbida, como a gente chama, por exemplo, um quadro de depressão, que a pessoa vai se isolando, um quadro de ansiedade aguda, porque ela vive tensa, né? Abuso de substâncias, se envolver com álcool, com drogas, por conta desse acúmulo de situações de fracasso ao longo da vida. Imagina a tristeza dessa pessoa percebendo que há algo nela que ela não consegue controlar. E sem ajuda deve ficar muito difícil controlar mesmo, né, doutora? Muito. A senhora fala para nós que o tratamento, começou a fazer o tratamento, a pessoa já rapidamente pode ver algumas diferenças. Eu sei que não pode dar, obviamente, um tempo exato, mas após quanto tempo de terapia já dá para começar a ver uma diferença, doutora? Olha, as pessoas, é aquilo que eu te falei, né? A terapia cognitiva, ela é muito pontual. Então, nós vamos ensinando algumas técnicas para o paciente. Se o paciente coloca isso em prática, né? Se ele começa a se utilizar desses recursos... ferramentas que eu posso usar, né? Exatamente. E isso é muito bacana na terapia cognitiva, porque é exatamente isso. A gente dá essas ferramentas. Na hipnose também, a gente ensina auto-hipnose, a gente ensina técnicas de relaxamento. Então, se o paciente coloca isso em prática, eu posso te dizer assim, que, sei lá, talvez em 2 meses, ele já começa a perceber situações onde ele gerencia melhor aquele episódio, e à medida que ele vai tendo situações positivas, né, ele vai se sentindo mais seguro, né, e com mais vontade de experimentar aquelas situações novamente. Então é um processo que não é demorado, porque a gente se habitua fácil ao que é bom, né? Então, à medida que ele vai aprendendo que ele tem condições, ele vai aumentando o repertório positivo dele nessas situações, ele quer experimentar mais vezes. Vai trazendo um bem-estar muito grande. Então, por isso acaba não sendo muito demorado, porque a experiência é positiva, então ela quer repetir. Agora, doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a pergunta que eu gostaria de fazer é com relação à família. Vamos imaginar o marido ou a esposa, os filhos, os pais que convivem com uma pessoa que tem esse transtorno, precisam muitas vezes de auxílio também? Pode ser o mesmo psicólogo? Sim, o tratamento, quando a família se dispõe a participar do tratamento, é muito positivo, né? Mesmo que seja uma orientação. Não necessariamente precisa ser um processo de terapia familiar. É importante que as pessoas saibam também que a terapia familiar não necessariamente precisa estarem todos juntos no mesmo momento. Às vezes a gente chama um, chama outro, enfim. Então, sempre que a família se dispõe a entender o processo e participar, o tratamento ele tem um resultado muito mais rápido, né? Muitas vezes a família se beneficia, sim, porque é uma família que sofre, né? E é uma família que sofre há algum tempo, né? Então, participar do processo, entender o que acontece com aquele paciente, né, com aquele membro da família, ter um conhecimento melhor,
Tudo isso é muito terapêutico, né? E ajuda demais o processo todo. E para finalizar, vale lembrar a importância de você procurar ajuda, porque quando a gente observa vários tipos de transtornos, doutora, como leiga, eu percebo que em algum momento, para a gente, eles se misturam. Então, é bipolaridade, é depressão, é pânico, é o transtorno explosivo. O que é? Então, apenas um terapeuta, que muitas vezes não é na primeira, na segunda sessão que vai fechar um diagnóstico, vai poder descobrir. De repente, a depressão vem junto, ela não é o principal. Exatamente. De repente, é uma bipolaridade. Você vê uma pessoa que você fala às vezes, olha, ele é ótimo, mas quando ele explode, às vezes não tem nada a ver com a bipolaridade que a gente acha que é. Então, às vezes a pessoa vai passar a vida inteira no senso comum achando que tem uma coisa que não tem, precisa da ajuda de um profissional. Para a gente finalizar, acho importante falar isso, né, doutora? Exatamente. Isso que você falou é fundamental. As pessoas nem sempre conseguem entender o que elas estão sentindo. É interessante isso. Às vezes no consultório eu pergunto para o paciente assim, como é que você se sentiu nesse momento? Ele fala para mim assim, não faz pergunta difícil, eu não sei, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não, as pessoas têm dificuldade. E o psicólogo é um profissional treinado para isso, né? Ele tem lá uma série de critérios diagnósticos para identificar o que aqueles sintomas que o paciente apresenta significam. Então, é como eu disse, né? Sempre que a gente tem uma dorzinha, a gente vai buscar ajuda. Que a gente deveria fazer também com as questões emocionais. Até porque hoje se tem muita clareza disso, somos seres psicossomáticos. Tanto o físico interfere no emocional. Você tem uma dor crônica, você fica irritada, mal-humorada, triste, pode deprimir, né? Como o inverso, uma questão emocional te leva, muitas vezes, a desencadear algumas doenças clínicas. Algumas, inclusive, clássicas, gastrite, alguns tipos de cânceres, a gente já sabe que tem total relação com o emocional. Outro dia, só para finalizar, eu conversei com uma psicóloga que é pastora também, ela deu uma explicação que eu amei. Ela disse que a gente tem que entender, principalmente o cristão, que muitas vezes tem dificuldade de procurar ajuda terapêutica, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o médico cuida do nosso corpo, o pastor cuida do nosso espírito, e os profissionais responsáveis por cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, é o psicólogo. Por que não procurá-lo? A gente tem que parar com esse tabu. Eu falo aqui entre os cristãos, por serem a maioria do nosso público, mas eu acho que qualquer um de nós, muitas vezes, ainda tem tabu de procurar o psicólogo. Tem que acabar com isso, né? Com certeza, porque assim, é minimizar sofrimento. Eu digo assim, tem alguns sofrimentos, algumas situações que a gente não pode economizar na vida, né? Elas se apresentam e a gente tem que viver. Às vezes eu brinco, será que não dava para pular esse pedacinho, né? Não dá. Então a gente é obrigado a viver. Agora, tem outras situações que, se nós procurarmos ajuda, nós podemos economizar sofrimento. Ainda mais aquilo que vem da gente, né? O que vem do outro, o que vem da situação, aconteceu, a gente vai ter que aprender a lidar. Mas o que eu faço, ainda mais comigo e com os meus sentimentos, disso a gente pode cuidar, né, doutora? Com certeza. Foi um prazer recebê-la aqui, muito obrigada. Prazer foi meu. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone do consultório, 0 operadora 11 2613 7730. Tem também o site www.vaniacalazans.com e o e-mail vaniacalazans@uol.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada pelo convite, para vocês também.